Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loz e esta é Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Loz Rezende. Loz se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje, para variar, vamos falar de cinema mais uma vez, tá? Gente, rolou, tá, no Circuito Estação, uma mostra do François Truffaut, passou a filmografia completa dele, tá? Todos os 21 filmes e 2 curtas, uma coisa mais ou menos assim, tá? E, infelizmente, eu não tive a oportunidade de acompanhar essa mostra. Eu já assisti uns 15 filmes do Truffaut, tá? Mas isso já tem bastante tempo, você pode botar aí uns 20, 30 anos, 20, 25 anos aí por baixo que eu assisti esses filmes, talvez até mais alguns deles, tá? E já me esqueci de várias coisas, né? Na época eu ainda não fazia, né, vídeos, né? Ou então eu escrevia textos sobre filmes, tá? Mas eu vi muita coisa do Truffaut. Eu acho ele um cineasta regular. Eu não sou grande fã da Nouvelle Vague assim, não, tá? Tem gente que acha a Nouvelle Vague o primor do primor da creme de la creme da história do cinema, tá? Mas eu não sou tão entusiasta da Nouvelle Vague assim, não. O Truffaut é meu diretor favorito, tá? Se comparar, por exemplo, com Godard, né? O Godard, eu só gosto bem mesmo de um filme dele, e o resto da filmografia do Godard eu acho deprimente, eu acho horrível, diga-se de passagem, eu não gosto muito, né? Já falei sobre isso aqui várias vezes, já fiz resenhas, né, sobre filmes do Godard, aquele negócio todo, tá? Tento ver Godard sempre que eu posso, tá? Para ver se a minha opinião muda sobre isso, tá? Mas até agora não mudou muito, não. E aí o Truffaut, né, não sendo, vamos dizer assim, uma coisa hiper ultra sensacional na minha cabeça, tá? O único filme dele que eu gosto bastante mesmo, tá? Os únicos filmes, né, que eu gosto dele bastante mesmo são A Noiva Estava de Preto, tá? E A História de Adélégant, né? Que inclusive eu preciso, né, fazer uma resenha desses filmes. Eu tô perdendo uma oportunidade de ouro de rever esses filmes agora, tá? Mas aí a vida nem sempre deixa a gente fazer tudo o que a gente quer, né? Infelizmente, tá? E aí o que acontece? Eu tive a oportunidade de fazer uma resenha do Contatos Imediatos do Terceiro Grau, onde ele trabalha como ator, né? No filme do Spielberg, tá? E hoje eu quero conversar com vocês sobre um outro filme de ficção científica, tá? Do qual ele toma parte, ele dirige, coisa e tal, que é o Fahrenheit 451, tá? Que é inspirado num romance de ficção científica do Ray Bradbury, tá? Então esse filme dele ainda não tinha conseguido assistir, eu tive a oportunidade de dar uma olhada desse filme nessa mostra, tá? O que eu posso falar do filme, sabe? Tá, gente? Sempre dando os spoilers de sempre, tá? Ele é baseado numa obra de ficção científica, como eu já falei, e a ideia dele é muito simples, né? Você tem um futuro distópico, né? Onde você tem um Estado que controla as pessoas de uma forma extremamente opressora, né? Inclusive, ele chega a dar medicamentos para as pessoas, a ponto das pessoas ficarem dopadas, coisa e tal, com a intenção mesmo de deixarem as pessoas completamente num estado acrítico, vamos dizer assim, para não criticar, né, essa opressão do Estado toda sobre elas, né? E outra coisa também, né, esse Estado, ele tem um corpo de bombeiros, né, um corpo militar, né, de bombeiros, né, que os bombeiros, eles são uma organização militar, tá? Mas ao invés de apagar incêndios e salvar vidas, a função desses corpos de bombeiros, desse corpo de bombeiros nesse futuro distópico é queimar livros, né? É queimar livros para as pessoas não terem a oportunidade de desenvolver um pensamento crítico, né? E aí contestarem esse Estado. Então esse Estado, ele sempre está ali, né, oprimindo as pessoas de uma forma extremamente violenta, né? Esse negócio todo, né? Controlando as pessoas sempre, né? Vou dar spoilers aqui, tá, gente? Como todo mundo sabe que eu faço, tá? E aí você vai ter um soldado desses do Corpo de Bombeiros que vai começar, né, a ler os livros, né? Ele vai começar a guardar livros para ler em casa, né? E ao mesmo tempo ele tem que viver essa vida dupla dele ficar ali, né, sendo um oficial do Corpo de Bombeiros, fazendo parte, né, desse aparato repressor de Estado, e ao mesmo tempo ele fazendo coisas, né, que o Estado proíbe de fazer. E ele vai começar, ao ler os livros, desenvolver uma consciência crítica, né? Ele também tem uma esposa, né, que
é totalmente vitimada por esse sistema, né? Ela é viciada, né, em medicamentos, coisa e tal, né? Essa coisa toda, né? Inclusive, ela chega a ficar numa espécie de coma induzida, né, por esses medicamentos, vamos dizer assim, e aí ele precisa chamar uma equipe, né, de médica, né, para verificar isso. E não chegam médicos lá, chegam só caras que vão desintoxicar o sangue dela, aquele negócio todo. Eles tiram a roupa dela, vem ela nua para poder fazer todo o procedimento, né, e o cara fica ali passando por aquela humilhação toda, esse negócio todo, né, e à medida e a história ela vai fluindo por esse mote aí, né, no caso, né, de você ter ali esse Estado perseguindo as pessoas, né, e esse cara que é desse aparato oficial de Estado por excelência, né, ele começando a questionar essas ordens. Ele inclusive receberia uma promoção, tá, uma promoção que não veio, que ficou ali burocraticamente sendo protelada, né, isso inclusive ajudou ele, né, a começar a querer se rebelar contra esse Estado, né. Gente, o filme ele tem uma cadência lenta, aquela coisa toda da novela Wagner, do Truffaut, né, que a gente já conhece, né, coisa e tal, né. E aí o que acontece? Eu posso passar pro desfecho do filme logo de uma vez, né, já que eu tô dando spoilers aí de um filme da década de 60, se eu não me engano, de 67, se eu não me engano, eu posso estar enganado aqui com a data, tá, mas é antigo, é um filme que já tem muito tempo, tá, gente, então acho que eu posso dar o desfecho dele aqui. O desfecho dele foi o seguinte: as pessoas começaram a ler, né? E o que acontece? Já que tem que queimar os livros mesmo, né? O que as pessoas fazem? Elas leem os livros, né? Queimam os livros, deixam os livros serem queimados, né? Coisa e tal, né? Só que elas transmitem oralmente, né, o que elas leram, né, para as outras pessoas. E aí essa memória, né, dos livros, esse conhecimento dos livros, tá, ele passa a ser transmitido oralmente, já que o meio do papel passa a ser proibido. Então você vê aí, né, essa tradição oral, tá, que não é muito cara às nossas culturas, vamos dizer assim, teoricamente mais ocidentalizadas, teoricamente mais desenvolvidas, né, teoricamente mais letradas, tá? Você vê isso, por exemplo, uma tradição oral, você vê mais de repente em culturas indígenas ou de povos originários, esse negócio todo, né? E aí, por essa repressão violenta do Estado, né, você para de usar essa mídia impressa, né, e você volta à tradição oral, ou seja, numa mostra de que é impossível você deter o desenvolvimento de uma cultura, é impossível você deter o avanço do conhecimento. Não adianta você destruir essa mídia física, você destruir essa mídia impressa, tá? Porque antes da mídia impressa existir, antes da mídia física existir, as tradições, os conhecimentos eram passados oralmente. Então, essa civilização distópica desse futuro aí, ela volta à tradição oral, né? Já que ela é proibida, né, de usar essa mídia física, essa mídia impressa, né? E aí ela consegue driblar essa repressão do Estado dessa forma, né? É bem interessante, o filme é bem interessante, é uma ficção científica bem interessante, a lá Truffaut, né, coisa e tal, né? E, gente, vale a pena dar uma olhada nesse filme sim, tá? Embora eu confesse a vocês que eu tenha dado minhas cochiladinhas, realmente eu estava bem cansado ao ver esse filme ontem, tá? Mas deu para pegar a ideia é mais ou menos essa mesmo, tá? E você vai ver, né, esse aparelho de repressão do Estado sendo um personagem muito forte, muito atuante nesse filme, o tempo todo ali, vamos dizer assim, monitorando, vigiando e perseguindo as pessoas, né? Isso é uma marca bem forte nesse filme. E, gente, vale a pena dar uma olhada nessa ficção científica distópica aí, que na verdade ela está sendo meio que um reflexo, né? As ficções científicas, elas são um reflexo, né, do que acontece na nossa sociedade contemporânea. Se a gente perceber que hoje em dia, como as pessoas estão cada vez mais, né, se afastando da leitura, cada vez mais se afastando do conhecimento, né, e elas estão realmente dentro de um sistema altamente alienante, né, que mantém elas como engrenagens, né, que não fazem com que ela, desse sistema que é altamente exploratório, e promovem, né, uma série de entretenimentos que não são, né,
intelectualizados para justamente as pessoas não poderem, não desenvolverem uma consciência crítica e começarem a criticar esses sistemas, né? Outro dia, inclusive, vi um vídeo, né, um meme de internet, onde aparece um Jesus Cristo questionando, né, a Bíblia, questionando um monte de coisa, e ele mostra que as pessoas ficam trabalhando a semana toda e no fim de semana gostam de tomar um churrasco com uma cervejinha, né, e que isso foi uma coisa construída por uma elite dominante, tá, para justamente manter essa população que fica trabalhando a semana inteira, né, alienada no fim de semana também. Ela fica alienada a semana inteira porque ela tem que matar um leão por dia, não tem tempo para se informar, não tem tempo para ler, não tem tempo para desenvolver um conhecimento crítico, né? E aí no fim de semana, que seria o espaço onde ela poderia fazer isso, né, também é colocada, né, uma forma de entretenimento na cabeça das pessoas que é completamente avessa a qualquer pensamento crítico, a qualquer forma de conhecimento, que é o famoso churrasco com a cervejinha, né? Então você vê o Jesus Cristo mostrando isso, né, nesses memes de internet aí, tá? E o Fahrenheit 451, né, ele realmente também está trabalhando essas questões. Então vale a pena dar uma olhada nesse filme do Truffaut, sim, baseado nessa história de ficção científica do Ray Bradbury. Em tempo, o que é Fahrenheit 451? É a temperatura, né, que o papel começa a pegar fogo, começa a queimar, né? O papel dos livros, né, começa a queimar. Por isso que o título do filme é esse, tá? Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal do YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. Fahrenheit 451. The story that takes you into another world, another time. A provoking, exciting love story from the famed novel by Ray Bradbury. Fahrenheit 451. The motion picture that presents the darling of the stars, Academy Award winner Julie Christie, in a dual role portraying two women in love with the same man. Here she is as Clarice, the ardent rebel, and as Linda, the wife. Sensual, artless, beautiful. Linda, you're absolutely fantastic. She is indeed fantastic, as she stars with another award-winning favorite of the international cinema. Watch for him, Oscar Werner as Montag. How did it come about? How could someone like you be doing this kind of work? Fahrenheit 451. Co-stars Cyril Cusack, Anton Diffring. What have you got there? This your special book? It's got to be burned with the others and you're under arrest. Brilliantly directed by Francois Truffaut, one of the leading young talents in world cinema. Calling all citizens. Wanted for murder, Montag. Occupation, fireman. Fahrenheit 451 is the film everyone will be talking about for its originality of treatment. Fahrenheit 451, the film of tomorrow, with the big stars of today. Julie Christie and Oscar Werner.